Olá pessoal, eu sou Eduardo. Hoje eu trago mais uma dica de leitura imperdível. Dessa vez, mais um texto clássico, século XIX, literatura russa. É isso mesmo, os célebres autores russos que todo leitor recomenda e tece mil elogios. E eu estou falando de A Morte de Ivan Ilitch, essa novela clássica do Tolstói. Essa narrativa está dividida em 12 capítulos e logo no primeiro capítulo eu já fiquei totalmente desolado ao me deparar com toda a hipocrisia e mesquinhez do ser humano. Então, qualquer narrativa que tenha a palavra morte no título, o leitor já pressupõe é uma história, uma narrativa devastadora, né, pessimista ou realista, né, como alguns gostam de refletir melhor acerca do comportamento, né, da experiência do homem. E o Ivan Ilitch, claro, né, ele vai morrer. Logo nos primeiros parágrafos o leitor já acompanha o velório dele. E no velório dele tem aquele clima de solenidade, né, de pesar, mas nenhum dos personagens, nem a esposa dele, a Prakovia, nem os colegas de serviço, demonstram qualquer sentimento de tristeza devido à morte do Ivan. Não, o que eles é, pensam é somente nas questões práticas da vida que continua. Tem até uma parte que acho que eu até não vou esquecer, é que alguns pensam assim, não fui eu que morri. Ao passo que a viúva, ela tem em mente como que ela pode conseguir mais dinheiro com a pensão, né? Ela sabe que ela tem direito, mas ela quer saber, ela fica conversando com algumas pessoas que possam saber, entender mais do que ela, se tem alguma forma de conseguir ainda mais dinheiro. E alguns colegas de serviço já ficam antevendo quem que vai substituir o cargo, o cargo que era do finado. Enfim, né, aquela velha história. O ser humano é apenas um número e ninguém é insubstituível. Aí depois dessa cena do velório, né, já começa aqueles capítulos em ordem crescente, né? Vai contar como que o Ivan Ilitch, como que era a família dele, né? Que dos três filhos ele era o mais que se destacava, que era uma pessoa que sempre fazia tudo conforme a sociedade determinava que era viável, que era o correto, né? Que era promissor. Então ele se destacava ali entre os seus colegas, né? Entre as pessoas, ele sempre foi um bom filho, e depois ele casou com uma moça muito bonita, que era a Prakovia. Então ele teve uma vida estabilizada, né? Ele tentava fazer tudo nos conformes. Aí, quando se passa um tempos em que ele está casado, começa o desgaste com o casamento, né? Ele e a esposa começam a se desentender pelas menores situações do dia, né? Ele começa a perceber os defeitos dela e ela os dele. Enfim, cai naquele marasmo, que é uma situação comum a quase todos os casamentos. E aqui fica bem nítido o descontentamento do Ivan com a sua esposa, né? Aí tem também outro detalhe que é bem comum até com a gente mesmo, quando as pessoas estão descontentes com o namoro, com o casamento, qual que é a válvula de escape? O trabalho. Eu tô infeliz no amor, então eu vou ocupar minha mente com o meu serviço, né? Eu vou tentar me destacar, porque ao ocupar a mente evita ficar pensando bobagem ou fazendo ainda mais besteira no quesito namoro, casamento, relacionamento afetivo. Então é um texto assim muito pessimista mesmo. E quando o Ivan Ilitch começa a sentir os primeiros sintomas da doença que o levou à morte, ele começa a ficar muito mal-humorado. Ele começa a ver defeito em tudo, ele começa a discutir pelas situações mais pequenas, ele começa a ficar, assim no popular, abusado, né? E a Prakova, inclusive, irrita muito ele, né? A maneira como ela tenta passar um papel de boa esposa, por mais que de sentimento mesmo ela esteja totalmente desprovida, o que é uma situação mútua, né? Tanto ele como ela já não sentem mais nenhum afeto um pelo outro, parece que estão ali apenas cumprindo o papel de a família tradicional, que é o que se espera é o que a sociedade prega como o correto, como o tradicional, enfim.
E o Ivan Ilitch, né, ele passa essa ideia de que sempre fez tudo certo, mas como ele está à beira da morte, ele começa a refletir: será que tudo que eu fiz, será que realmente era o certo? Será que vale a pena? Será que não tinha outra maneira de viver e perceber um contentamento mais genuíno? Porque todas as pessoas que cercam ele parecem que estão apenas vivendo algo engessado, desprovido de sentimento, de originalidade. E tem apenas uma pessoa distor de tudo isso, que é um criado chamado Gerassim. O Gerassim, ele passa assim, uma aura que tem muita consideração e sentimento pelo Ivan Ilitch. Então, ele se dispõe a ajudá-lo nas situações mais dependentes e, eu diria, não vergonhosas, né? Porque a pessoa que está doente, algumas se sentem mal por estar meio que obrigando os demais a cuidarem, né? A ter um cuidado que uma pessoa em sã consciência jamais ia permitir que outra pessoa fizesse ou visse você passando por aquilo. Enfim, não sei se ficou bem claro. Sobretudo nas questões de higiene pessoal. Então, são questões bem delicadas, mas a velhice traz muito isso, né? Essa dependência para levar ao banheiro, né? Para dar banho, enfim. Então, o Guerassim, ele consegue fazer com que o Ivan Ilitch perceba esse traço de sentimento genuíno, de amor e cuidado. Então, é uma parte bem bonita, né? O que faz com que o relato não seja de todo pessimista. Então, eu recomendo muito esse texto, porque é um clássico e é conciso. Se você já leu A Morte de Ivan Ilitch, me diz o que achou nos comentários, se inscreve no canal e muito obrigado.